Oi. Pensar. Deixa eu te falar, nós já fizemos sua apresentação no banner, né? Mas eu gostaria de destacar, além de ser nossa companhia de trabalho no Unescom há muitos anos, você produziu um módulo para nós, o último módulo agora foi produzido por você e um outro ginecologista da Prefeitura de Belo Horizonte, e nós temos muito orgulho de trabalhar com você, viu? Você é uma pessoa muito carismática, muito boa no que você faz e comprometida. E a sua apresentação tem um resumo já aí do seu currículo, que você acabou de falar. E para nós sempre é um prazer você aceitar trabalhar conosco, nesse momento que a gente está, inclusive de pandemia, aceitar nesse horário trabalhar, fazer essa apresentação, discutir um pouco com os nossos alunos a questão dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, né? E aí, lá no município, eu já te falei, tem alguns problemas, né? Gravidez na adolescência, é um município pequeno, uma diversidade grande, uma extensão territorial muito grande, uma população rural, 50% da população é rural, que isso dificulta o acesso ao serviço de saúde, apesar do serviço de saúde ir na área rural. Mas a gente sabe que mesmo indo, a gente tem umas quebras, umas argolas que não ficam muito fixas, e tem um rompimento, às vezes, dos contatos do serviço com a população. E na questão da mulher, você mais do que eu sabe a dificuldade que as mulheres têm de fazer os seus acompanhamentos da prevenção no serviço de saúde. Se encontra qualquer obstáculo, já é um obstáculo grande para elas, né? Então, o serviço tem que ir muito atrás delas dessa situação. Então, você está com a palavra, pode fazer sua apresentação. Quero te agradecer antecipadamente, né, pelo nome da coordenação do curso, você ter aceito trabalhar conosco hoje. E já avisar os nossos alunos que o próximo seminário vai ser numa quarta-feira, porque o Rodrigo agora mudou o plantão dele. Na terça-feira ele não pode estar conosco, nós precisamos dele, né? Para estar sempre conosco. E nós vamos também fazer uma revisãozinha nos temas, para fazer um ajuste, e vamos passar para vocês depois. Rodrigo e eu vamos dar uma sentada à distância mesmo, fazer um ajuste, e vamos repassar para os alunos depois. A Matilde quer dar um recadinho rápido, né, Matilde? Não, é porque ela já tinha começado, Riz, eu falo no final, só para não cortar a fala da Ângela. Tá bom, então pode começar, Ângela. Eu que agradeço, professora Isaneide. O prazer é todo meu e é sempre uma oportunidade de aprender, né? Então, gente, primeira coisa, eu declaro que eu não tenho conflito de interesse em relação a essa apresentação e que as imagens são meras ilustrações com fins didáticos. Primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu faço uma apresentação é mostrar o sumário. O que é que nós vamos estudar? Qual que é a proposta para esse encontro agora à noite? Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Primeiro, nós vamos falar sobre as definições dos conceitos, um pouquinho de planejamento familiar, qual que é o papel do homem, quais são os direitos dos adolescentes e dos jovens, a perspectiva multiprofissional, prevenção nas escolas. Aí, essa primeira parte aqui, ela é mais teórica. Depois aqui, prevenção nas escolas, métodos anticoncepcionais, prevenção de infecções ou doenças de transmissão sexual, e mitos e verdades é uma parte mais prática, que eu acho que vai mais de encontro ao que eu acho que as profissões, as diversas profissões podem se utilizar disso, né? E depois as referências. Então, o que são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos? São direitos humanos, já reconhecidos em leis nacionais e em documentos internacionais. E o que são os direitos humanos? Direito humano é o quê? É o direito à vida. Só um minutinho, Ângela. Os slides não estão passando. Não, para mim está passando aqui. Engraçado. Não. Rodrigo, como que eu faço aqui agora? Para mim está passando todos. Volta lá de novo, descompartilha e tenta compartilhar sua tela, então. Espera aí, descompartilhar. Passou agora. Isso. Como é que é? Agora está certo. Está passando. Volta lá, Ângela, nos direitos humanos. Isso. Tá, Ângela. Pronto. Isso, aí tá. Mas aí eu não posso colocar no modo de apresentação no slide, então, não, né? Não, mas agora está dando certo. Ele está na tela, Ângela. Ele está aparecendo para nós. Boa, deixa assim mesmo, eu acho. Então tá. Isso aqui posso passar? Não, peraí. Então tá, nos direitos humanos. Então, repetindo aqui, que são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos? São direitos humanos que são reconhecidos por leis nacionais e documentos internacionais. E esses direitos humanos é o direito a quê? É o direito à vida, é o direito à moradia, é o direito à alimentação,
afeto, o direito a expressar sua sexualidade. Então, e não tem um direito mais importante que o outro. Direito à escola também, tudo são direitos humanos. Todos os direitos, eles são igualmente importantes. E o que são os direitos sexuais? Só que aí, nesse jeito, ele não vai fazer as animações que eu fiz, desse jeito que eu estou passando aqui. Mas tudo bem. Então, os direitos sexuais é o direito ao sexo seguro, que é o direito da pessoa ter relação sexual se prevenindo contra as infecções ou doenças de transmissão sexual, e o direito a ter relação sexual independente de uma gravidez. É o direito de se proteger contra uma gravidez não planejada, se a pessoa não quiser ter filhos naquele momento. Direito à reprodução é o direito da pessoa se relacionar sexualmente independente da reprodução. O direito à orientação sexual, da pessoa se expressar livremente a sua orientação sexual, se é heterossexual, se é bissexual, se é homossexual, transexual, binário ou outro. E a orientação sexual, ela não define a capacidade de uma pessoa. Então, a pessoa tem esse direito. Direito de escolher o seu parceiro ou sua parceira com o qual vai se relacionar sexualmente. Direito de viver e expressar livremente a sua sexualidade, sem coerção, sem imposição, sem violência, sem medos, sem tabus. É o direito de ter ou não ter relação sexual, a decisão compartilhada. O direito de expressar a sua sexualidade, de ter relação sexual, independente do estado civil, independente da idade e da condição física, sem medo, sem vergonha, culpas ou falsas crenças. A pessoa tem o direito à informação sobre educação sexual e educação reprodutiva, para que ela possa exercer a sua liberdade de escolha. Porque só com a informação é que ela consegue exercer esse direito de liberdade de escolha. O direito de frequentar um serviço de saúde com privacidade, sigilo, qualidade, sem discriminação. E os direitos reprodutivos? O direito reprodutivo é o direito da pessoa decidir de forma livre e responsável se ela quer ou se ela não quer ter filhos. Quantos filhos ela quer ter e qual o momento da vida que ela quer gestar. É o direito de obter informações sobre os métodos, os meios e as técnicas, se ela quiser engravidar e se ela quiser evitar uma gravidez. É o direito de exercer a sexualidade e a reprodução sem discriminação, sem imposição e sem violência. Isso aí são os direitos reprodutivos. E qual que é a ferramenta que nós temos para que a pessoa possa exercer o seu direito reprodutivo e o seu direito sexual? É o planejamento familiar. E o planejamento familiar é um conjunto de ações em que são oferecidos recursos, tanto para auxiliar para a pessoa engravidar, para a concepção, quanto para evitar uma gravidez, que é a anticoncepção. E onde fica o homem nisso tudo? Qual que é a responsabilidade do homem? Gente, ninguém faz filho sozinho, né? Então, é preciso que o homem faça parte dessa construção. Existe uma parceria igualitária. O homem seja responsável, junto com a mulher, de toda essa construção da sexualidade. Uma responsabilidade compartilhada. Tem uma paternidade responsável e também que ele seja igualmente responsável na prevenção da gestação não planejada ou não desejada e de uma gravidez de alto risco. Também seja compartilhada essa responsabilidade na prevenção das infecções de transmissão sexual e ou doenças, aí com um enfoque para HIV, né, que pode evoluir para uma AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E ainda ele tem que ter também uma responsabilização na criação dos seus filhos na vida doméstica, que foi o tempo em que o homem era o provedor da casa e a mulher ficava única e exclusivamente a cargo dos afazeres domésticos e da criação dos filhos. Hoje, a mulher exerce um papel fundamental na economia doméstica e, além disso, muitas mulheres são provedoras do lar. E o direito sexual, o direito reprodutivo, ele independe da idade. Ele é um direito em qualquer idade. Mas nós vamos dar o foco aqui
na adolescência, nos jovens e nos adolescentes. Porque, gente, cada dia vocês vivem num município que a taxa de gravidez na adolescência ela é alta, então, cada dia mais esses adolescentes, esses jovens, estão se relacionando sexualmente mais cedo. Então, é muito importante que esses meninos tenham acesso à informação de qualidade, de forma que eles possam exercer a sua liberdade de escolha, com conhecimento. E aí entra a educação sexual e reprodutiva e o conhecimento dos métodos contraceptivos, os métodos que podem ser usados para evitar a gravidez e prevenir contra as infecções de transmissão sexual. E aí o planejamento familiar, que é a nossa principal ferramenta. No Manual da FEBRASGO de 2015, a FEBRASGO é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Está escrito o seguinte: quem procura o planejamento familiar está em busca de satisfação de um desejo pessoal de limitar, regular ou espaçar o número de filhos de acordo com o que considera melhor para si. E onde fica a equipe de saúde disso? Onde que a equipe de saúde entra? A equipe de saúde é detentora do conhecimento técnico, cabe complementar e corrigir as informações para uma escolha realmente consciente e informada para a consecução desse objetivo. Porque é o seguinte, gente, é um direito da pessoa, é um direito humano, é um direito sexual, é um direito reprodutivo, a liberdade de escolha. Mas dentro dessa liberdade de escolha, a pessoa ela conhecer os métodos para poder ver aquilo que ela se identifica mais. Porque não existe qual que é o melhor método anticoncepcional. Existem os métodos anticoncepcional. As pessoas, quando me perguntam isso, eu falo assim, o melhor método anticoncepcional é aquele que a pessoa se adapta, é aquele que o casal se adapta. Então, o conhecimento é importante. Só que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. A pessoa tem a liberdade de escolha, mas cabe ao profissional adequar a liberdade de escolha à necessidade clínica, à condição clínica da pessoa. Chega uma paciente, vamos supor, uma paciente me procura, ela fala, doutora, eu quero colocar DIU. O DIU de cobre. Minha colega usa, conheço uma gente usa, eu acho que eu vou me dar bem com esse método, eu quero usar esse método. Mas aí na anamnese, na conversa que a gente tem com o paciente, a gente identifica que ela fica menstruada 7 a 10 dias no mês, sente muita cólica. O DIU T de cobre é um bom método, mas para essa paciente, ele não é um bom método, porque ele vai aumentar a cólica e aumentar o sangramento dela. Então, aí cabe ao profissional fazer essa adequação, completar, corrigir essas informações e mostrar para ela a alternativa. Esse não vai ser adequado por causa disso, né? Mas se ela quiser testar, mas ele não é o método mais adequado, mas existe outro DIU, outro tipo, que é um DIU hormonal, existem outros métodos também, e dá esse leque de possibilidades para a pessoa para que ela possa, com conhecimento, exercer seu direito de liberdade de escolha. Esse é um dos papéis do profissional da saúde. Só que tem o profissional da saúde que vai lidar diretamente com a saúde da mulher e tem aqueles outros que vão poder orientar de outras formas. Então, aqui a gente vai ter instrumento para tudo. E isso tem lei que regulamenta. O artigo 9º da Lei 9.263, de 12 de janeiro de 96, ele fala o seguinte: para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitas e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de escolha. Aí entra o conhecimento do profissional para auxiliar a usuária do método nessa escolha. E quem faz parte dessa equipe multiprofissional? É o profissional da enfermagem, o psicólogo, o farmacêutico, o médico, o fisioterapeuta, o assistente social, o dentista, o profissional da odontologia, nutricionista, terapeuta ocupacional, a fono e o educador físico. Então, esse é o arcabouço multiprofissional. Eu acho que eu não esqueci de ninguém aqui não, né? Mas, assim, tem equipes que têm todos os profissionais, tem outras que não têm todos esses. Fonoaudiólogo, por exemplo, nem toda equipe tem. Agora, os outros profissionais, na maioria das vezes, a gente encontra. Então, como que cada profissional vai atuar?
Cada um tem um papel importantíssimo nisso. Tem o profissional que vai atuar, que vai implementar o procedimento, que vai até o final com o paciente, e tem aqueles que vão orientar, que pode, em qualquer espaço um paciente pode ser orientado. Aí, agora? Tá bom. Colocar isso. Que às vezes Ô, gente, se precisar, se quiserem, pode me interromper, tá? Senão também a gente alguém... pode... Seu microfone está desligado, Riso. Alguém tem que desligar, porque estava dando... A sua fala estava ficando tremenda. Agora eu estou fechando a minha... E aí, gente, a prevenção nas escolas é a grande questão, é a grande oportunidade para instruir esses adolescentes e jovens. Em 2003, teve uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação para programas de saúde e prevenção nas escolas, para tentar diminuir essa vulnerabilidade dos adolescentes às infecções de transmissão sexual e à gravidez não planejada. E aí, com ações educativas de prevenção e ampliação do acesso, principalmente ao preservativo masculino naquela época. Hoje já tem o feminino também, né? Mas antigamente, antes era mais preconizado o masculino nas unidades de saúde. E aí, essa é uma área prioritária de ação, a atenção à saúde sexual e reprodutiva em adolescentes e jovens. Porque é nessa faixa de idade, nessa faixa etária, que inicia a sexualidade, a descoberta da sexualidade, junto com a capacidade reprodutiva, concomitante com a formação do psiquismo. E aí, gente, é influenciado pelos valores éticos e morais, por comportamentos e atitudes, dentro de padrões sociais e sexuais, e ainda influenciado por valores culturais, porque cultura... Essa questão cultural, ela varia de um país para outro e dentro de um mesmo país, de uma região para outra. Isso tudo influencia na formação desses jovens e adolescentes. E aí nós vamos entrar, propriamente dito, nos métodos anticoncepcionais. O que são esses métodos anticoncepcionais? Nós temos os anticoncepcionais hormonais, que são as pílulas, os comprimidos orais. Que nós temos anticoncepcional oral, hormonal, com 2 hormônios, um estrogênio e uma progesterona, e tem aqueles com apenas um hormônio, que é uma progesterona. Nós temos os injetáveis mensais e os injetáveis trimestrais, que também os mensais têm 2 hormônios, um estrogênio e uma progesterona, e o trimestral apenas uma progesterona. Existe o implante subdérmico, que eu pus até o nome comercial, porque eu nem sei se tem outros no mercado, que se alguém... só para a pessoa se nortear, se eu tiver ouvido falar, né? Então aí fica mais fácil da pessoa fazer o link, identificar, que é o Implanon e o Norplant, que são implantes subdérmicos. Ele é colocado no braço, na parte interna do braço, é um tubinho, que um deles dura 3 anos, o outro 5 anos. E ele também contém 2 hormônios, não, só um hormônio, uma progesterona. E tem o anel vaginal no Varink, que também é colocado dentro da vagina. Eu vou mostrar depois nos próximos slides a foto. No Varink tem 2 hormônios, o estrogênio e uma progesterona. Tem o comprimido vaginal, que eu pus o nome comercial aqui, porque eu só conheço essa marca, acho que nem tem outra no mercado. O comprimido vaginal é a pílula vaginal, coloca dentro da vagina. Tem gente que nem sabe que existe, mas existe. Só que a brasileira ela não tem muito hábito normalmente elas são muito resistentes com esse método, mas é um método muito bacana também. E o transdérmico também, nós temos o anticoncepcional. A pílula vaginal já também contém 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona. E o transdérmico também é o único que eu conheço de nome comercial, é o Evra. Ele é um adesivo, é igual um band-aid que pode colocar nas costas, colocar na parte inferior do abdômen. Também contém 2 hormônios, o estrogênio e a progesterona de colar. E tem a anticoncepção de emergência, que é a pílula pós-coito. Como o próprio nome diz, ela é de emergência. Ela não deve ser um método, não deve ser um método da pessoa. Ela deve ser utilizada somente em situações específicas, né? Romper um preservativo, um caso de estrupo, o DIU do lugar, tem situações específicas. Ela não deve ser utilizada como método regular de anticoncepção, porque pode falhar também.
E a carga hormonal que se usa para ser usada com frequência, além de ter o risco de falhar, ela pode ter outros efeitos, porque ela tem uma dose maior de hormônio. E nós temos o endoceptivo, que a gente pode chamar de DIU hormonal, ou SIL, que é sistema intrauterino hormonal. Que eu conheço essas duas marcas que eu coloquei, porque acho que as pessoas conseguem identificar melhor, porque todo mundo já deve ter ouvido falar em Mirena ou Quilena. Então, aqui, agora eu vou mostrar umas fotos. Essas fotos são de cartelinhas de pílula anticoncepcional, só para mostrar, né? Essa aqui de 21 dias, essa aqui também, essa aqui de 28 comprimidos, existe pílulas de 22 comprimidos, cartelas com 24 comprimidos, cartelas com 28, cartelas com 35. Aí vai ter as indicações, por isso é que as mulheres precisam ser orientadas que uma pílula pode ser boa para uma, mas para outra não. Por isso é que precisa de avaliação do profissional, do médico que vai prescrever, porque o médico, dentro da liberdade de escolha, do direito de liberdade de escolha dela, com o conhecimento que ela tem dos métodos, que por isso é importante a pessoa ter uma noção do que existe dos métodos anticoncepcionais, o médico vai, junto com a paciente, adequar qual o melhor. Se ela quer uma pílula, por exemplo, mas qual a pílula? Qual pílula? Qual anticoncepcional oral? Existem muitas marcas, e hoje o arsenal terapêutico é muito grande. Então, adequar o desejo da paciente à condição clínica dela, o que o medicamento, o que ela espera do método e o que ele pode oferecer para ela, de acordo com a condição clínica. Então, isso é muito importante. Aqui é só para representar o anticoncepcional injetável mensal e o anticoncepcional injetável trimestral, é seringa e agulha. E é intramuscular, todos eles são intramuscular. Vai depender a época de aplicar e a escolha da paciente, ela pode ser por isso, mas precisa de adequar a escolha dela àquilo que o método pode oferecer dentro daquilo que ela está esperando também. Além de evitar filho, né, gente? Porque a gente tem que avaliar a condição clínica para o hormônio que a pessoa vai utilizar. Aqui são as fotos do Nuvarin, que é o anel vaginal. O anel vaginal, ele é um anel mesmo, de um material diferente, não é borracha. É um material próprio, com um hormônio, que tem 2 hormônios, um estrogênio e uma progesterona. Ele é flexível, transparente. Esse aqui é azul, porque é só um modelo para a gente demonstrar mesmo. Então, ele é flexível, redondinho, flexível. Ele é introduzido. Aqui, gente, é a representação de uma pelve feminina, né? No modelo. Aqui do lado de fora. Dá para vocês verem o meu mouse? Vocês conseguem ver o mouse? Eu mostrando? Com certeza, tá sim, Ângela. Ah, tá. Então, aqui ó, no mouse é a parte externa, né, na vulva e início da vagina. Aqui é o tubo, canal vaginal. E aqui, onde é que está a pontinha do mouse, é o colo uterino. Então, quando a mulher se toca e o médico põe o espéculo vaginal, só vê até aqui, está no colo uterino. Daqui para fora, o corpo uterino fica dentro do abdômen, a gente não vê. Então, o anel vaginal é introduzido aqui, dá para ver melhor a cavidade vaginal, dentro da vagina, pela paciente, pela própria mulher. E aí, aqui já está o anel posicionado. Ele fica ao redor do colo do útero, dentro da vagina. O anel pode ficar em qualquer posição que ele funcione, só que a paciente vê o conforto dela, mas geralmente fica nessa posição. Está vendo aqui a outra foto para ver a posição do anel? Está vendo? Não atrapalha em nada e é bem confortável. Aqui é outra. Isso aqui, gente, Vanessa levantou a mão. Oi? Vanessa levantou a mão. Alguma pergunta? Eu não consigo ver vocês aqui, não. Vocês têm que me falar. Rodrigo, alguém quis fazer perguntas? Falou que alguém levantou a mão? Não, é porque ele está tentando descobrir quem é, porque o nome das pessoas tem um PC que ele não sabe quem que é a pessoa. Então ele está tentando Vanessa cada lista. levantou. Não é isso, não. A Vanessa Ok. levantou a mão, não sei se ela quer fazer uma pergunta. Então, esse aqui é o Gil Mirena, né? Que é um... Só que o verdadeiro, gente, não é dessa cor. Isso aqui é só... Por isso que não é para ser usado em humanos, porque esse é um DIU só para demonstrar. Ele é o DIU hormonal e ele não é dessa cor, o verdadeiro que a gente coloca na paciente. Isso aqui é só modelo. Mas aqui é só para mostrar. Aqui é a cavidade vaginal, onde é que está essas enrugadinhas aqui. O insertor do DIU passa pela vagina e o DIU é colocado com o insertor aqui dentro. Aí a gente tira e corta o fio, fica dentro da cavidade uterina. Esse é o DIU hormonal. Então, agora nós vamos passar para os métodos anticoncepcionais de barreira. Nós temos o diafragma, vou começar de trás para frente aqui.
O diafragma, gente, ele é igual uma concha. Sabe, igual uma concha, ele pode ser de látex, de borracha ou de silicone. Existem vários tamanhos. A mulher para usar o diafragma, o médico precisa medir o diafragma, ele tem tamanho 6, 6,5, 7, 8. Ele precisa ser medido. Se a pessoa é engravida, depois do parto tem que medir de novo, que pode mudar o tamanho, principalmente se for o parto normal. E pode ser usado ou não com espermicida. Ele é bem confortável, só que o diafragma, ele evita gravidez, mas ele também não protege contra infecção de transmissão sexual, porque a vagina fica exposta. Ele impede a ascensão dos espermatozoides. A mulher pode colocar na hora antes de ter relação sexual, ou pode colocar um tempo antes. Só que ela tem que ficar com o diafragma de 6 a 8 horas após a relação sexual. Mas vamos supor, e aí depois ela tira, lava e guarda. Só não pode pôr talco nem nada, porque senão danifica o diafragma e também ela vai colocar... É só lavar e secar com água e sabão. Só que ele tem uma coisa. O diafragma, vamos supor que a pessoa teve uma relação sexual à noite. E ela tem que ficar com ele 6 a 8 horas depois. Porque se ela tirar antes disso, que é um tempo suficiente para os espermatozoides morrerem. Se ela tirar antes disso, ela corre de gravidez. E aí tem até que tomar uma pílula de emergência, né? Mas vamos supor que a pessoa teve uma relação sexual à noite e aí de manhã ela quer ter de novo. Ela ficou com o diafragma, que ela não pode tirar antes de 6 a 8 horas, porque senão não vai funcionar para evitar a gravidez. Aí se ela tem relação sexual de manhã de novo, ela coloca o espermicida de novo lá, e ela vai ter que continuar com o diafragma mais 6 a 8 horas depois dessa relação. Então ela ficou de noite, teve relação de manhã de novo, não tirou o diafragma, porque ela não podia tirar antes, que não deu tanto de horas, e aí vai ficar até de noite. Gente, o inconveniente que eu acho do diafragma, antigamente era um método bastante usado. Hoje não, porque hoje nós temos milhões de outras coisas, mas eu acho interessante a pessoa saber disso. O que acontece é porque secreção no corpo da gente degrada, então fica escorrendo na gente se ficar muito tempo com ele, uma secreção do esmegma, do ejaculado humano e tal, e aí dá um mau cheiro na pessoa, então a pessoa tem que ser orientada com relação a isso. Né? Mas é um método que pode ser usado, embora hoje as mulheres não... eu acho que, na verdade, a gente nem é oferecido, as pessoas nem têm muito conhecimento disso. Mas é um método, eu acho interessante a pessoa conhecer, né? E o preservativo masculino e feminino, que nós vamos falar aqui. Esse aqui é um preservativo feminino, de látex, de borracha natural. Aqui é uma apresentação dele, né? Está escrito que venda proibida, de distribuição gratuita, porque esse aqui é o que eu ganhei no centro de saúde, de distribuição gratuita. Aqui ele é aberto, o feminino. A mulher tem que colocar o preservativo antes da relação sexual, essa parte branquinha dele aqui, ó, lá dentro da vagina, encostando no colo do útero, e essa parte maior do preservativo fica do lado de fora. E na hora da relação sexual tem que ter o cuidado do pênis introduzir, direcionar o pênis para dentro do preservativo, não escorregar do lado de fora, porque senão não vai funcionar. Não vai proteger nem contra a gravidez, nem de doenças, de infecção ou infecções de transmissão sexual. Esse é de látex. Existe o preservativo de borracha nitrílica e de plástico, que eles são hipoalergênicos, que tem mulher que tem alergia ou sensibilidade ao látex ou algum componente do látex. Então, existe esse outro preservativo. Ele é aberto desse jeito, também está tudo aqui de venda proibida, distribuição gratuita. Acho que eu comprar em qualquer lugar. Esse aqui é então de borracha nitrílica, que tem um anel, esse anel pequenininho a mulher deve introduzir, todos eles vêm com as instruções aqui no rótulo, no pacotinho. Ela introduz isso aqui, essa parte dentro da vagina, coloca lá perto do colo uterino, e essa parte maior fica externo, lá de fora, mantendo sempre cuidado também durante a relação sexual, direcionar o pênis para dentro do preservativo, porque é muito fácil escorregar do lado de fora, então tem que ter esse cuidado, porque senão também não funciona. E aqui é o preservativo masculino, que é o que é mais conhecido de todo mundo. Hoje todo mundo já conhece o feminino, né? Mas até um tempo atrás era mais difundido só o masculino. E que ele, da forma como ele deve ser colocado, ele tem que estar enroladinho e vai deslizando sobre o pênis ereto. E esse aqui ele é aberto.
Todos os preservativos, todo mundo sabe, né, gente? É uma vez só, usou, jogar fora. E deve ter o cuidado no reservatório de não deixar, porque senão o preservativo rompe. Aí não cumpre com a função dele, que é evitar gravidez e evitar infecção de transmissão sexual contato. Aqui, agora nós vamos para o dispositivo intrauterino. Ele é de cobre, não tem hormônio. Esse aqui é o verdadeiro, é aquele que nós inserimos na paciente. O verdadeiro é esse mesmo. Na haste, eu tenho de cobre 380A. Esse aqui ele tem cobre na haste e cobre nos braços. E ele é bom que ele pode ser usado durante 10 anos. Também é um método anticoncepcional não hormonal. E aí nós temos a esterilização profilática definitiva, que no homem é a vasectomia, que liga o canal deferente, bilateral de um lado do outro, e na mulher é laqueadura tubária. Laqueadura tubária, eu peguei esse modelo para representar, são as tubas uterinas, que a gente tem duas, uma de um lado e uma de outro. Aqui é que corta e amarra, faz a laqueadura aqui de um lado e de outro. E aí são métodos definitivos, depois tanto a laqueadura tubária quanto a vasectomia são métodos quando a prole já está constituída. A pessoa já tem o número de filhos que ela quer, o marido, o parceiro já tem o número de filhos que ele quer. E lembrando que a vasectomia não interfere na sexualidade do homem e nem na laqueadura na da mulher. Não atrapalha em nada. Só que tem que ter um momento de fazer, porque é muito difícil. Esses métodos são para... É muito difícil reverter um método desse, por isso que é definitivo. E aí nós temos, gente, os métodos naturais, que são menos eficientes ou pouco eficientes. A ducha vaginal, que praticamente hoje em dia ninguém faz isso. Estou começando desse porque é os menos usados. Billings, tabelinha, temperatura basal e ducha vaginal, muita chance de falha. O Billings, que a mulher tem que ter um conhecimento muito grande da época da ovulação, para saber olhar a época que está ovulando. Tabelinha, conhecer muito bem o corpo, tem que conhecer muito bem, tem que ter uma menstruação muito certinha, com um ciclo muito regular, que a maioria das mulheres não tem. E temperatura base eu tenho que ficar colocando termômetro todo dia para poder ver a hora do pico, para poder ver que não pode, o dia que não pode ter relação sexual. Então, assim, são métodos que dá muito trabalho. Hoje, com a quantidade de métodos anticoncepcionais que a gente tem hoje, e com a quantidade de informação que nós temos, os métodos hoje muito bons, esses métodos são muito pouco usados. Além de ser muito falhos, a taxa de gravidez é bem alta, eles não evitam infecção de transmissão sexual. Agora, por que eu deixei por último o coito interrompido? O coito interrompido é um método falho também. Mas, com muita frequência, eu ainda ouço no consultório quem faz coito interrompido. Não como método de rotina, mas eventualmente. Porque, às vezes, a paciente não comprou o remédio, ou não tinha receita, não foi no posto para renovar a receita, ou ela está querendo parar para poder engravidar, mas naquele mês ela não quer ainda, ela faz coito interrompido. Então, assim, de uma certa frequência, eu ainda ouço. Mas é um método falho porque... além do risco de mais possibilidade de engravidar, a relação sexual não se completa. Então, como método de rotina, traz muita insatisfação para o casal. E aí, o que nós temos para prevenção de infecção ou doença de transmissão sexual? Preservativo, masculino e feminino. E a outra coisa, diálogo com a parceria sexual. Casal corresponsável. Então, isso é o que previne infecção ou doença de transmissão sexual. Então, os preservativos, que a gente já mostrou, masculino e feminino, tem os... o preservativo masculino também tem hipoalergênico, porque tem homens que também podem ter sensibilidade ao látex. A literatura mostra que em torno de 3% da população geral pode ter alguma sensibilidade ao látex. Então, é só para saber que existe essa opção. E como que é? É que não está dando para eu fazer animação. Eu fiz animação, sabe, nos slides, só que desse jeito que eu estou passando aqui, não está dando para eu mostrar desse jeito. Mas o que eu quero mostrar em relação à parceria sexual? Vamos supor
que essa paciente A me procura, ela é minha paciente. E ela fala comigo, doutor, eu não uso camisinha, não uso preservativo, não uso porque eu só tenho relação com meu marido. É só ele, então não tem essa preocupação. Eu não preciso dessa preocupação. Então, realmente, ela tem só um parceiro sexual, ela não precisa dessa preocupação, porque ela só tem relação com o parceiro dela, que é o parceiro B. Mas vamos supor que o parceiro B dela, é só para a gente entender essa corresponsabilização que é necessária, esse diálogo aberto do casal. Vamos supor que o parceiro B dela teve uma relação esporádica com a pessoa C e não usou preservativo, não se precaveu. Foi uma vez só, não pretendo ficar com essa pessoa nem nada, tive uma relação. Surgiu um momento, eu tive uma relação. Mas essa paciente A, que tem relação somente com o parceiro dela, que é B, ela está no risco. Ela, teoricamente, ela é uma pessoa que precisaria se proteger, porque ainda que ela não saiba, mas o parceiro C dela teve relação com outra pessoa. Então, já são 3 pessoas envolvidas. Mas aí esse parceiro B fala, gente, é só de vez em quando, aí passa 6 meses, 7 meses, 8 meses, aconteceu esporadicamente, teve uma relação com D. É a mesma coisa, olha, já se relacionou com C, daí a 6 meses relacionou com D, e não se preveniu, não usou camisinha, não usou preservativo nem nada. Olha quanto risco que essa pessoa A está correndo. E aí tem aquelas situações também, que o parceiro B tem relação com várias pessoas, ou tem uma outra pessoa fixa, que está sempre uma outra relação, uma outra família, isso tudo disso. Então, essa pessoa, ainda que ela tenha relação sexual somente com B, ela está exposta a risco de infecção ou doença de transmissão sexual. Agora, gente, a gente está tratando aqui de saúde da mulher, a gente está falando só da mulher, né? Mas isso também, a recíproca também é verdadeira, é vice-versa. Vamos supor que o A seja o homem, a mulher seja o B. Isso é para um e para outra. A via de mão dupla. Então, o que é necessário? É uma corresponsabilização das parcerias sexuais, diálogo. Isso precisa existir, se a pessoa quer ter uma relação sexual saudável e viver uma vida saudável. E agora vem a grande, que eu achei isso aqui, assim, que eu acho que é a chave dessa apresentação de hoje, desse estudo nosso, que é onde que todos os profissionais da área de saúde podem atuar. Porque tem aquele profissional que vai atuar diretamente na saúde da mulher, uma orientação mais efetiva, uma orientação e prescrevendo, que é o médico, né? Na prescrição é só o médico. E tem os outros profissionais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, psicólogo, que às vezes a paciente tem algumas questões dela lá, conversa com o psicólogo, às vezes ela está mal orientada, o psicólogo pode orientar. O nutricionista, muitas vezes, estou ganhando peso porque eu estou tomando pílula. Olha aí, a hora do nutricionista também dá alguma orientação. E assim por diante. Nós, profissionais da saúde, nós não somos profissionais da saúde só nos nossos ambientes de trabalho. Nós somos profissionais da saúde 24 horas por dia. Ainda que o nosso familiar tenha uma dúvida, o nosso sobrinho, o nosso amigo, nossa amiga. Então, são oportunidades em diálogos informais de nós estarmos contribuindo com informações corretas para as pessoas que são dos nossos afetos também. Então, um mito que anticoncepcional oral engorda, ganha peso. Gente, o que a literatura mostra é que os comprimidos orais, anticoncepcionais, as pílulas orais, elas não ganham peso. O ganho de peso ele está mais associado com a dieta da paciente, com a inatividade física, a falta de exercício físico regular, com o metabolismo da paciente, e às vezes até alguma predisposição genética, do que propriamente com o hormônio induzido pelo hormônio do anticoncepcional. O que acontece às vezes é que a pílula ela pode dar um pouquinho de ansiedade nos primeiros 4 meses, no início do uso, ela tem alguns efeitos adversos nos primeiros 4 meses, depois que eu pedi de adaptação dela, depois isso normalmente isso passa. E às vezes as pessoas queixam de peso nas mamas, fica meio inchada, mas tudo menstrua melhora, tudo é transitório, sabe? E outro mito é que a pílula é menos eficaz que o preservativo. O que acontece é o seguinte,
O preservativo, a camisinha, o condom, ele evita gravidez e evita infecção ou doença de transmissão sexual. O comprimido, o anticoncepcional, a pílula, evita somente gravidez. E as pílulas, por que é preciso a paciente estar bem orientada? Porque a paciente precisa saber que, para tomar uma pílula, ela precisa de consulta médica. Ela precisa de avaliação para ver qual o hormônio que será eficaz para ela. Porque, às vezes, ela toma um medicamento que não vai funcionar de acordo com a condição clínica dela. Vamos supor que ela está no pós-parto. A paciente no pós-parto, ela toma noradipsterona. Enquanto ela está amamentando, noradipsterona funciona. Ela parou de amamentar ou reduziu a amamentação, depois de 6 meses, tirou a amamentação, reduziu, tem que trocar, porque senão ela engravida. Então, às vezes, vem uma colega, estou tomando esse remédio aqui, está funcionando. Às vezes, ela está lá, às vezes, depois de 6 meses, às vezes a paciente continua tomando, mas ela está amamentando o tempo todo e nem está menstruando por causa disso. Aí vem uma colega, conversa, está tomando aquele remédio, ele é super bom e tal. Mas só que essa outra paciente, ela não está amamentando. Esse medicamento não funciona para ela, ela pode engravidar. Então, precisa adequar. Existem vários anticoncepcionais. Só que os anticoncepcionais precisam ser adequados para a condição clínica da usuária. Por isso é importante a consulta médica. E outra coisa, outro mito, que precisa de dar pausa a cada 2 anos, porque faz mal usar mais de 2 anos. Porque afeta a fertilidade, não vai engravidar. Gente, o que os estudos mostram é o seguinte: o uso prolongado de anticoncepcional, ele não causa infertilidade, não atrapalha a fertilidade. Tanto é que se a pessoa esquece de tomar pílula, ela tem que tomar assim que ela lembrar. E no máximo as 2 juntas no dia seguinte, na hora de tomar a outra. E dependendo de quantas pílulas que ela esqueceu, e dependendo da fase que ela esqueceu, se ela no início da cartela, no meio da cartela ou no final da cartela, às vezes ela tem que usar preservativo até o final, até terminar a cartela. Se for no início da cartela, se for no meio da cartela, tem que usar. Se você esqueceu mais de uma vez, porque senão corre risco da pílula falhar. Então, assim, não afeta. E essa questão da pausa. O que os estudos mostram é o seguinte: o início do uso do anticoncepcional, existe um período de adaptação que é em torno de 4 meses, que é o período de adaptação. E aumenta o risco da pessoa, no início do uso, ter efeitos tromboembólicos. Trombose, AVC, esses efeitos tromboembólicos. O maior risco, mas aí por isso que o médico seleciona bem para não ter isso, mas existe essa predisposição de efeitos tromboembólicos na pessoa usuária de pílula, nos primeiros 4 meses. Só que a gente sabe que passou esse tempo, a cada mês o risco vai reduzindo cada vez mais. Só que se a paciente para o uso do anticoncepcional e quando ela volta a usar, vamos supor que ela fala que para descansar, ela expõe o organismo dela a um novo risco. Então, porque o risco ele vai diminuindo com o tempo de uso. Então, não é vantagem essa parada. Agora, essa questão desse risco de efeitos tromboembólicos, ele existe, mas e a gente também seleciona, por exemplo, tabagista, tem anticoncepcional que é mais adequado e menos adequado, com o número de cigarros, então tem tudo isso. Então, com relação ao dispositivo de UTI, no DIU, mitos e verdades. Não pode usar absorvente interno. Aqui é uma fotozinha do absorvente interno. Isso tanto faz, tá, gente? Eu coloquei a foto aqui do DIU de cobre, mas é qualquer DIU, pode ser o endoceptivo, que é de hormonal. Isso aqui é o absorvente interno. Pode usar absorvente interno com DIU. As recomendações para o uso do absorvente interno, elas são as mesmas para quem usa DIU e para quem não usa DIU e usa absorvente interno. Tem o tempo para retirada. Trocar o absorvente interno a cada 3 horas, porque o sangue é meio de cultura, se ele ficar estagnado lá toda a vida. Então, tem que trocar o absorvente interno. Então, trocando adequadamente, pode usar com DIU, não tem problema. Só pode ser usado após ter filho. Quando eu me formei, gente, há muito tempo atrás, né, a gente tinha essa questão de que o DIU, quem nunca teve filho, quem nunca engravidou, não podia colocar DIU. A gente evitava colocar DIU nessas mulheres. Só que hoje, existem critérios, né? Mas uma paciente que não teve uma gravidez, que não engravidou ainda, ela pode usar DIU também. Só que a gente tem critérios para isso, mas pode. Não é proibido. E necessita de cirurgia para colocar DIU. Isso é um mito. O DIU é um procedimento ambulatorial.
a inserção do DIU, ela é feita pelo médico, mas ela não é cirurgia. Agora, o DIU é um método médico-dependente. Para fazer o controle do DIU, a paciente precisa de fazer as visitas ao médico de acordo com a periodicidade que o médico indicar para ela. E os mitos em relação aos anticoncepcionais injetáveis? Que eles têm efeitos negativos a longo prazo e que a pessoa não engravida com ele. Gente, primeira coisa é a aplicação. O anticoncepcional injetável, ele precisa ser bem aplicado. Toda a dose dele tem que ser injetada. Ele é intramuscular, tanto o mensal quanto o trimestral. E uma técnica de aplicação para não vazar é fazer a técnica em Z, porque a pessoa que aplica precisa aplicar com pessoas treinadas, né? Com pessoas... Pessoal, tudo bem? E aí, Geraldinho? Ei, para gente, aplicação. ei, Alguém está com o microfone aberto aí. ficou ótimo. Deus te abençoe. Então, gente, quando em relação aos anticoncepcionais injetáveis, em relação ao trimestral, que ele é aplicado de 90 a 90 dias, a mulher usuária de trimestral, independente do tempo que ela usa o trimestral, ela pode demorar um pouquinho mais a engravidar. Os estudos mostram que 90% dessas mulheres pode demorar até 1 ano e 6 meses para engravidar, ou seja, 18 meses. E as mulheres que têm sobrepeso podem demorar um pouquinho mais. Mas isso não é regra, porque eu já tive pacientes, vários até, que parou o anticoncepcional trimestral, injetável trimestral, achando que não ia engravidar, e engravidou no mês seguinte. Assim, os estudos mostram que a maioria das mulheres demora um pouco mais, mas ele não atrapalha a fertilidade também, não. E tem perfil para esse anticoncepcional. Para quem se adapta, ele é muito bacana também. Aí tem que avaliar, ver assim, o que a pessoa deseja, o que a mulher está querendo do método, né? Com o que o método pode oferecer também. Mas geralmente quem usa gosta muito. E o mito em relação ao anel vaginal? Quem coloca é o médico? Não. Quem coloca o anel vaginal é a própria paciente. Ele dura 21 dias e tem que ser trocado. Né? Então, é a própria paciente que coloca. Não precisa de tirar o anel para fazer exame ginecológico, não precisa tirar o anel para nada, nem para ter relação sexual. Outro mito, vou sentir o anel? Não, não sente. Gente, a vagina é um tubo. A sensibilidade aqui, ó, estão vendo meu mouse? Do lado da parte mais externa da vagina, ela é tátil. Lá no fundo da vagina, na parte mais distal da vagina, perto do colo do útero, a sensibilidade dela é mais de pressão. Então, a mulher não sente o anel. E o anel pode ficar em qualquer posição que ele funciona. Só que ele tem de ficar nessa posição porque a mulher sente mais conforto. É o lugar que a mulher coloca e que ela sente conforto com ele, que ela não sente o anel. E mesmo os parceiros sexuais, tem mulher que acha que vai incomodar na relação. Os estudos, tem estudos que mostram que o parceiro não... A maioria deles nem percebe o diafragma, o anel, diafragma não, desculpa, o anel vaginal. E aqueles que percebem falam que é bom, eles até falam que é bom até a gente precisar, que eles se sentem até estimulados. Então, não atrapalha em nada. E outra coisa é que tem gente que acha que o anel pode cair. Gente, a vagina é um tubo comprido de musculatura longitudinal e de musculatura circular. Então, a musculatura da vagina, ela abraça o anel não cai. Então, olha só para fazer uma analogia, para vocês entenderem, a mulher jovem, adolescente, a mulher jovem, ela tem um rosto muito liso. E a vagina é toda enrugada, muito elástica. A vagina é um tubo extremamente elástico, que aguenta pressão de relação sexual, parto e tudo mais. Então, a mulher jovem tem o rosto liso e a vagina muito enrugada, porque a musculatura é muito elástica. A mulher idosa, ela tende... Hoje em dia tem muito procedimento estético, né, gente? Que melhora as rugas da gente, mas a mulher idosa tende a enrugar o rosto
e a vagina é lisa. A musculatura já não é elástica mais. Então, mas a mulher idosa ela não precisa de anel, né? Então, é só para vocês fixarem isso e compreender melhor. Então, aqui, a gente finaliza. Eu pus esses slides só para mostrar para vocês a maratona que eu fiz para poder fotografar esses modelos para ilustrar para vocês, que eu acho que ajuda. E aqui são as referências bibliográficas para se alguém quiser aprofundar alguma coisa. Eu procurei usar só aquilo que é do Ministério, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E muito obrigada. A gente pode abrir para se alguém tiver alguma dúvida que eu puder ajudar. Perguntas. Sempre tem alguns adolescentes que querem tomar o anticoncepcional de uso contínuo. Qual que é o problema para isso? Porque aquele médico lá do Salvador, ele recomenda que as mulheres não precisam ficar menstruando, né? Tomam anticoncepcional de uso contínuo. Não tem problema. Chama? Esqueci. Nenhum. O anticoncepcional de uso contínuo, nós temos no mercado o desogestrel, e tem outros também combinados que são de uso contínuo. Só que o desogestrel, só que elas têm que alinhar se ela quer menstruar ou não. Porque o desogestrel, que é de uso contínuo, ele pode ser usado, tem paciente que está amamentando, e depois que ela para de amamentar, pode continuar. E uma pessoa que não amamenta também pode, mulher no climatério também, que está menstruando irregular, pode também. A pessoa tende a não menstruar com ele, mas ela pode ter algum sangramento de escape. Tem que ver se a pessoa não se incomoda com esse sangramento de escape. Mas é um método super bacana, o contínuo. Agora, tem os combinados também. Tem os combinados contínuos, que a pessoa usa sem parar, por exemplo, 28 comprimidos, acabou a cartelinha de 28 comprimidos, ela continua usando o contínuo também. Só que, às vezes, esse contínuo, ele tem 4 pílulas inertes que ela menstrua. Menstrua pouquinho, ela menstrua. Porque tem 4 pílulas inertes, que não tem medicamento, é tipo vitamina neles. Sabe? Então, ela usa contínuo, mas os hormônios não são contínuos. Mas as usuárias desse método, geralmente, sangram muito pouco. Pessoas que têm ciclos menstruais, que na menstruação fica 7, 10 dias menstruadas, às vezes tem muita indicação de usar esses métodos. Então, é isso que tem que alinhar o desejo dela com a condição clínica dela também. E tem o anel. O anel, ele é para ficar 21 dias. Coloca no primeiro dia da menstruação e fica 21 dias. Mas ele pode ser usado contínuo também até 4 ciclos. Até 84 dias, dá 4 ciclos. Também pode. Aí depois faz a pausa de 7 dias. Aí a